Nós vamos falar um pouquinho sobre aquele tema que está exposto ali, detido, mas não derrotado. Talvez eu até mudasse um pouquinho aqui e colocasse preso, mas não derrotado. Eu não conheço muitas pessoas que estão presas ou estiveram presas, mas certamente é alguma coisa muito desagradável. E às vezes, o fato de estar preso em algumas partes do mundo pode significar não só a sentença da prisão, mas também a sentença de morte. E nesse texto, nessa manhã, nós vamos tratar um pouquinho sobre este assunto. Você pode abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 12, e nós vamos fazer esta leitura a partir do primeiro versículo até o versículo 16. Então, Atos, capítulo 12, de 1 a 16, que tem como título: Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Diz assim a palavra de Deus: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de soldados, cada uma. De 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva
chamada Rode, veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Essa leitura, ela traz algumas particularidades bem interessantes. Primeiro a gente vai ver aqui, só comentar superficialmente o que aconteceu. Já havia morrido um outro líder da igreja, e o que aconteceu acabou agradando os judeus, que eram contra o que estava iniciando, que era o cristianismo. Então, chegaram e prenderam Pedro, que Pedro era o maioral, talvez o principal, que estava sempre à frente, liderando. Prenderam Pedro também, e foi durante a Páscoa. Era um momento, um cenário onde Jerusalém estava muito cheio de pessoas de todos os lugares, mas durante a festa eles não queriam fazer isso por causa do tumulto, então eles deixaram para depois da Páscoa fazer isso. Então o rei Herodes mandou prender Pedro com toda a segurança possível. A gente pode observar no texto aqui que ele foi preso com 2 cadeias, cada cadeia em um pulso, ao lado de soldados, e ainda tinha mais outras guardas durante a porta, o corredor de saída. Então ele estava realmente muito seguro. Acontece que a igreja, sabendo disso, começa a orar por ele. E quando é quase de manhã, de madrugada, aí acontece aquele cenário lá, chega aquele anjo, e Pedro pensa que ele estava tendo uma visão, um sonho, e ele só se deu conta que era real depois que ele saiu, já estava na rua, já caminhado um pedaço. E aí ele, então, resolve ir para a casa de Maria, onde o povo estava reunido, e ele bate a porta. E essas particularidades são interessantes. E aí uma pessoa porteira, chamada Rode, não sei por que colocou esse nome, mas certamente tem importância isso, veio, e quando souberam que era Pedro, não acreditaram. A igreja estava orando por isso, mas quando acontece o milagre, a igreja não acredita, as pessoas não acreditam. Então, irmãos, são milhares de pessoas que naquela época foram salvas pela graça de Deus, e também a influência da igreja estava se espalhando. Era um momento de muita expectativa. Tal crescimento criou muita preocupação para o estabelecimento religioso em Jerusalém. Eles estavam se sentindo ameaçados, porque já existia um histórico aí do que aconteceu com Jesus em toda aquela região, não só em Jerusalém, mas em todas aquelas outras cidades. Aconteceu também o episódio da ressurreição, todos aqueles acontecimentos. Depois aconteceu a morte de Estevão, mas tudo isso aí não foi possível para deter a igreja, que a cada dia
apesar das perseguições, morte, ameaças e tudo, ela estava crescendo. E nesse momento aqui, já havia se passado quase uma década da morte de Estevão. Então já havia passado talvez uns 8 anos por aí, que Estevão havia morto e a igreja não parou, a igreja continuou. E interessante que não era o crescimento só em Jerusalém, era também em outros lugares. Se você olhar lá no capítulo 9, nós vemos a história de Saulo. Ele estava indo de Jerusalém para Damasco, para ir perseguir os cristãos que estavam lá. Então a história foi se desenvolvendo, e embora também Saulo tivesse se convertido, ainda assim a perseguição não diminuiu, continuou, e a igreja continuou sofrendo essa oposição, oposição muito grande. Nós também, hoje, apesar de todos esses séculos, esses 2 milênios que está aí se aproximando, nós também enfrentamos muita oposição na nossa moderna cultura. Isso não significa que não podemos ser eficazes no ministério enquanto crescemos em nossa fé. Então, a igreja precisa continuar firme nos caminhos do Senhor, até que o Senhor nos chame. Ainda enfrentaremos, enquanto estivermos aqui servindo ao Senhor, enfrentaremos muitas adversidades, muitas perseguições. Eu não sei, o coisinha está aqui, vai passando aí mesmo, né? Tá. E nós queremos, nessa oportunidade, examinar alguns aspectos do encontro de Pedro ao considerarmos o pensamento. Detido, mas não derrotado. Ou preso, mas não derrotado. E a primeira coisa que nós vemos, o primeiro aspecto que nós vemos nesse texto aqui, é a adversidade que Pedro enfrentou. Obrigado. O versículo 1 até o versículo 4 que nós lemos, revelam a grande adversidade que Pedro e outros na igreja enfrentaram. Nós podemos começar vendo aqui a oposição. Era não só o rei Herodes, mas também os judeus, a igreja de Jerusalém. Olha só, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, tendo em mente que isto aconteceu vários anos após o Pentecostes e o terrível apedrejamento de Estevão. Então Herodes estava propositadamente tentando intimidar aqueles em lugar de liderança. Eles estavam realmente dispostos a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para intimidar, para diminuir, para exterminar aquele movimento que estava acontecendo e a cada dia crescendo. Não só era preocupação de Herodes,
porque ele sabia que os judeus eram contra aquele movimento, mas ele queria agradar a igreja de Jerusalém, ele queria agradar os judeus, porque existia uma política de reciprocidade entre o governo e a igreja de Jerusalém, os líderes de Jerusalém. Então, o que acontece é que com a morte de Estevão e com todas as coisas que aconteceram e alguns líderes também que foram presos, isso agradava ao povo, aos judeus. Então Herodes continuou a desenvolver essa atitude de maltratar os cristãos. E agora nós vemos que o desespero estava ali às portas de Pedro, porque ele já havia matado Tiago, irmão de João, e aí ele continuou o seu plano hediondo em continuar com as barbáries que eles haviam praticado. O que acontece? Eles estavam tentando remover os líderes daquele que eles chamavam de movimento, daquela nova seita, segundo eles, para que fosse diminuindo aquela situação. Acontece que eles estavam sem crer que era Jesus que estava por trás de tudo o que estava acontecendo ali. Nós permanecemos em tempos desesperados em relação à perseguição global. Muitos são forçados, hoje ainda, muitos são forçados em escolher entre a sua vida ou a sua fé. Aqui no Brasil, nós ainda estamos com essa tranquilidade de estar com as portas abertas, em pleno dia, muitas pessoas de forma muito pública, realizar culto em adoração ao nome do Senhor. Mas não sabemos se isso vai permanecer ou se talvez possa piorar daqui a algum tempo a nossa situação, em termos religiosos, em termos religiosos. Então nós precisamos estar pensando sobre isso. A terceira coisa foi o encarceramento. Então o que é que Herodes viu? Que depois de ter matado Tiago à espada, então mandou prender Pedro. Aquela prisão ali, dentro do contexto lá, na época, era muito segura. Nós sabemos que tinham em torno de 16 soldados empenhados na guarda da prisão de Pedro. Então eram equipes que estavam ali, soldados ao lado. Então era assim, extremamente seguro. Se ele ficasse só ele preso ali naquele local, com as duas mãos presas, com aquelas algemas, com aquela prisão, cadeias, que cada cadeia que pegava num pulso e no outro era colocado numa corrente, fincado na parede ou no chão. Então não tinha como ele
Até para juntar uma mão junto com a outra, ele não podia. Era uma mão separada da outra. As correntes não permitiam que as mãos se chegassem perto da outra. Só aquelas correntes ali já era suficiente para alguém que não oferecia nenhum risco, nenhum perigo. Mas foi assim, bem forte mesmo, aquela segurança toda. E então Pedro estava ali, durante aquele período de festa, que era a Páscoa, que era uma das principais celebrações que se realizava em Jerusalém pelos judeus. Então, eram dezenas, centenas de milhares de pessoas peregrinas, judeus que vinham de outras partes, para aquela festa em Jerusalém. Provavelmente, Herodes pretendia executar Pedro após a Páscoa, como fizera com Tiago. E isso era para maximizar a exposição entre a população judaica. Então ele queria que aquele fato da morte de Pedro fosse muito notória, fosse muito marcante, fosse assim para intimidar o povo geral, porque já tinha aquele efeito que causou a todo aquele caos com a morte de Tiago, e agora seria a vez de Pedro. Mas acontece que a favor de Pedro existiam algumas vantagens, e Pedro, talvez até sem saber, estava desfrutando dessas vantagens. Ora, Herodes pensava que ele havia elaborado um plano infalível. Planejou tudo, organizou tudo, a festa estava acontecendo, Pedro estava preso, acorrentado, mas ele não contava com alguns elementos surpresa. E um desses elementos surpresa era justamente as orações da igreja. Olha lá o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Irmãos, o mundo e aqueles que se opõem à igreja buscam todas as vantagens para impedir a proclamação do Evangelho. Então existe todo um sistema, toda uma organização lutando contra a igreja daquela época e de hoje também. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Como a igreja primitiva, devemos também ser um povo de oração. Mas como assim, pastor? Se eu pedir aqui que quem costuma orar, levantasse a mão, a igreja toda ia levantar a mão. Mas existe oração e oração. Existe aquela oração tipo chá. Existe também aquela oração mais fervorosa, e existe aquela oração que às vezes
tão fervorosa que não dá tempo nem você fazer outra coisa a não ser buscar de forma incisiva a direção de Deus. Era mais ou menos assim que a igreja em Jerusalém estava orando com intensidade, orando com os corações ali dobrados diante do Senhor. Ela estava continuamente intercedendo a Deus pela vida de Pedro. As necessidades hoje são variadas em todo o mundo, mas podemos levar essas necessidades diante do Senhor em oração. São muitos motivos, muito fortes, muito necessários, que nós devemos colocar diante do Senhor em oração. Às vezes a gente vê a pessoa orando e chorando. Às vezes são situações, acontece um acidente, uma doença, uma situação eminente de morte, e a gente vê aquela pessoa ou alguém da família orando com muito ardor, com muita sede de Deus ouvir as orações. Nós temos essa ferramenta nas mãos. Outra coisa que Pedro tinha como vantagem era a presença do Senhor. Quer ver uma particularidade? Que enquanto a igreja estava orando intensamente pela vida de Pedro, o que estava acontecendo com Pedro ali? Quando aconteceu isso, Pedro estava dormindo. Interessante que quando aquele anjo chegou ali para a libertação de Pedro, já estava se aproximando, já no final da madrugada, já estava se aproximando a hora dos soldados levá-lo à presença de Herodes para julgamento. Olha o versículo 6 e 7, que aqui nos diz. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E aí é quando aparece o anjo do Senhor para acudir Pedro naquele instante. E aquele anjo chega ali e acontece tudo o que deveria acontecer. As orações da igreja continuavam, só que, possivelmente, naquele momento ali que a igreja estava orando incessantemente por Pedro, talvez aquelas orações ali pareciam sem efeito. Era uma oração talvez um pouco desesperançosa. E é justamente naquele momento ali que Deus muda o procedimento. É que as coisas começam a acontecer.
Satanás e aqueles que se opõem a nós podem sentir como se estivesse ganhando a vantagem, mas nós nunca estamos separados do Senhor. Amém? Ele está conosco onde quer que estivermos. E às vezes, quando nós oramos e estamos ali prostrados, aí ele entra em ação. Mas não precisamos ter medo de enfrentar este mundo e a oposição que ele traz. A cada dia que nós vivemos, nós vamos tendo experiências com Deus e ele vai nos dando mais confiança. Nós passamos a ter mais fé. E assim nós acreditamos mais que ele pode fazer, mesmo sendo coisas impossíveis. Quantos aqui já refletiu assim sobre o dia em que você foi salvo pelo poder do Espírito Santo? Eram cadeias que estavam nos seus punhos, nas suas pernas, era a sua mente que estava também acorrentada ali. Você estava sentindo a sentença de morte que viria no futuro. Mas o Senhor mudou a história na sua vida. A outra coisa que era vantagem para Pedro, naquele momento ali nos versículos 8 e 10, era uma grande vantagem, o poder do Senhor na vida de Pedro. E esses detalhes é interessante. O anjo chega ali, Pedro está dormindo com as cadeias. O anjo toca nele, uma luz brilha. E Pedro acorda. Para ele não foi um acordar, para ele foi começar um sonho, uma visão. E aí o anjo diz: vista a sua roupa. Pedro vestiu, calça a sua sandália. Pegue também a sua capa que está ali. Se prepare porque você vai sair. E eu fico imaginando o que os soldados que estavam ali, em todo aquele corredor ali, o que os soldados viram? Será que os soldados tiveram um lapso de memória? Ou será que eles ficaram como que dormindo também? Nós não sabemos. Mas nenhum daqueles soldados puderam fazer nada, absolutamente nada. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque não existe correntes que nosso Senhor não tem o poder de quebrar e fornecer liberdade. Não existe nada. Assim como ele quebrou aquelas correntes, soltou as correntes de Pedro, ele também já quebrou as amarras do nosso pecado. Porque ele tem poder de satisfazer qualquer necessidade que possamos enfrentar. Ele tem a capacidade de restaurar nossa alegria e fornecer coragem que precisamos, mesmo quando as situações estão muito difíceis. Eu lembro agora de Davi, quando Davi se envolveu no emaranhado de pecados e ele estava preso àquelas correntes, e o que ele sentia
era tristeza, pavor na sua alma, era tão profunda que ele sabia que não estava em comunhão com o Senhor. Ele estava preso com as correntes do pecado. Agora, olha a oração de Davi. Se você olhar lá no livro dos Reis, você vai ver que quando o profeta entrou lá e confrontou Davi, seu pecado, sabe qual foi a oração de Davi naquele momento de tristeza, de confrontação, e que o profeta disse: esse homem é você, Davi. E Davi, com todo o turbilhão que estava acontecendo no seu coração, ele fez a simples oração de confissão. A Bíblia registra que ele diz: eu pequei. Essa foi a oração de Davi. Eu pequei. Antes que o profeta saísse, Deus mostrou para o profeta: volta e diga a Davi que o pecado dele foi perdoado. E Deus restituiu a alegria da presença, da sua presença na vida de Davi. Não era uma grande oração, mas era uma oração sincera, de fervor, de entrega e principalmente de arrependimento. Mas nós vamos ver aqui a outra coisa que era vantagem na vida de Davi, a perspectiva da fé. Olha só, aí Pedro sai da cadeia, versículo 11, então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E aí Pedro tem essa expectativa. E ele chega lá e bate na porta. Para surpresa de quem estava orando, talvez até sem acreditar muito que Pedro chegasse ali naquele momento. Sabe, meus irmãos, todos nós temos a vantagem decisiva sobre o mundo e todos os problemas que ele traz, especialmente o problema do pecado, porque nós temos o benefício da fé. E aquelas pessoas simplesmente ficaram abismadas com o que aconteceu com Pedro naquela noite. Aí aquela serva vai lá, abre a porta, ela ficou tão empolgada que ela nem sabia o que fazer. O que é que ela fez? Sem nem abrir a porta, ela volta e avisa: Pedro está aí fora. Acho que essa pequena aí está ficando doida, ela não está prestando bem atenção na realidade, e ela está dizendo que Pedro está aí fora. E ela insistindo, aí disseram: então, acho que é o anjo de Pedro que está ali. É um fantasma. Nós vamos ver agora a apreensão que Pedro encontrou. Ao considerarmos esses versículos finais,
Tenha em mente que a igreja estava reunida, fazendo oração contínua pela segurança e libertação de Pedro. Isso deve servir como um desafio em relação à nossa vida de oração. Então, nós vamos considerar algumas coisas nesse terceiro ponto aqui. A apreensão que ele encontrou. Olha só. Em primeiro lugar, o propósito, versículo 12. Depois de assim refletir, imaginar que ele já estava fora e que era real, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Então, era a sua libertação milagrosa, e Pedro pôde perceber isso, e ele vai, quando chega lá, ele encontra a igreja intercedendo por ele. A igreja pode ser persistente na oração. Muitas vezes, somos muito casuais e breves na nossa oração. Há momentos, irmãos, e também há necessidades que exigem orações fervorosas e contínuas. Eu lembro aqui daquela enchente que aconteceu lá na região sul, Curitiba, e todos nós, em todos os lugares do Brasil e do mundo, estávamos orando por aquelas pessoas que foram atingidas, muitas morreram e tal, mas parece que a nossa oração era meio distante, a gente não conhecia as pessoas lá e tal, mas com certeza existiam pessoas que eram muito próximas, que eram parentes, amigos, vizinhos, que estavam orando de forma muito fervorosa pela vida daquelas pessoas. É dessa forma de oração fervorosa que nós precisamos orar por aqueles que ainda não receberam a salvação. Precisamos continuar a orar pela igreja e por aqueles que servem ao Senhor. Quantas vezes os que estão servindo ao Senhor, pastores, líderes, missionários, evangelistas, profissionais que trabalham, mas têm como objetivo principal evangelizar, são pessoas que carecem das nossas orações. São pessoas que precisam ser ajudados. Muitas vezes são pessoas que estão sobrecarregados, muitos estão doentes, precisando das nossas orações. Quem está no campo de batalha, que está lá embaixo, é que sabe. Eu me lembro agora de um episódio interessante, eu nunca esqueci aquela cena. A gente estava viajando, era lá no sul da Bahia, chegando ali próximo a Gandu, e íamos, acho que eram umas 3 pessoas no carro, e de lá de longe vinha um outro carro de lá para cá, aquelas descidas grandes assim, e a gente viu aquele carro, ele desceu, a gente desceu também aqui. Quando a gente subiu para encontrar já na outra planície ali, aquele carro desapareceu. Aí a gente ficou pensando, para onde aquele carro entrou?
E a gente ficou olhando se tinha alguma entrada, mas não existia, porque era um lugar de aterro, e a estrada aqui, e tinha um abismo grande para o lado de cá e outro para o lado de cá. E aí diminuímos a velocidade, e quando, determinado ponto, a gente viu o lugar que o carro desceu e estava lá embaixo no despenhadeiro. Nós paramos e corremos aqui. Aí nesse interim, aí já foi parando mais alguns carros ali, e a gente viu aquele carro lá embaixo, virado de pneu para cima. As pessoas ainda estavam dentro, tentando sair, porque estavam meio desorientadas. O motor do carro ligado ainda. E a gente, e agora, o que, é que a gente vai fazer? Aí aquele grupo de pessoas, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma corrente, que para a gente descer era muito íngreme, para a gente descer não dá. Então vamos fazer uma corrente aqui, aí cada um segurou na mão do outro, e foi fazendo aquela corrente humana até o outro chegar lá embaixo, o primeiro chegar lá embaixo. Quando ele chegou lá, ele conseguiu lá desligar o carro e começou tirando as pessoas, e aí aquela corrente inteira, puxando cada uma daquelas pessoas. Eles não estavam feridos muito gravemente, e a gente foi puxando aquela corrente inteira. Foi interessante aquilo. E aquela corrente inteira puxando cada um até chegar em cima, deixava ali a corrente, descia de novo, pegava o outro, e ficou aquela corrente se movendo para trazer todas aquelas pessoas para cima. Quando a gente terminou aquele serviço, atrás de nós, a alguns quilômetros, tinha o posto da Polícia Rodoviária Federal, e aí alguém já avisou. Daí a pouco as pessoas estavam ali, aí foi que a polícia chegou e aí já tomou a frente, mas a gente teve aquele papel de resgatar aquelas pessoas ali. E muitas vezes, aqueles que estão lá embaixo no campo, lá no fundo, buscando pessoas, precisa desta corrente, precisa dessa ajuda, dessa interação, de ir e trazer essas pessoas que estão lá embaixo. Mas nós vamos ver aqui o pessimismo, versículos 13 ao versículo 15. Enquanto as pessoas estavam reunidas, orando a noite toda, Pedro chega naquela casa, ali onde as pessoas estavam se derramando diante de Deus em oração. Só que eles estavam duvidando do que poderia acontecer. E aí chega aquela moça e compartilha. E eles presumiam que não era Pedro que estava ali. Eles estavam orando, mas não tinham fé para crer. Você já fez uma oração assim? Orar por uma causa grande, por uma causa pequena, por uma causa impossível, por alguma coisa que poderia acontecer. E às vezes nós estamos orando e duvidando. Pois bem, e aqui o outro aspecto, a convicção. Pedro continuava batendo, e quando eles realmente, finalmente, resolveram abrir a porta, e agora? Ficaram pasmos, sem entender o resultado, as consequências das suas orações. Tem uma outra situação bem interessante,
também com os discípulos. Quando eles estavam lá naquele lago, que aconteceu aquela tempestade de vento à noite, e eles estavam ali desesperados, quem sabe muito ansiosos, desejosos de que Jesus estivesse ali com eles. E quando Jesus aparece, o que é que acontece? Ficaram com medo de Jesus, disseram até que era um fantasma. Às vezes, a ansiedade, a busca, nos leva a descrer dos resultados que virão. Mas a persistência de Pedro, naquele momento ali, trouxe fé, muita fé para aquelas pessoas. Não sei quanto ou quantas vezes aconteceu coisas parecidas em nossa vida. Devemos estar dispostos a continuar pelo Senhor, mesmo que os outros não tenham fé ou não estejam dispostos. O Senhor é capaz de prover todas as necessidades que enfrentamos e devemos permanecer persistentes na nossa fé. Irmãos, essa leitura, esse texto, esse episódio, traz muitas lições para as nossas vidas. Já estamos chegando ao final desta palavra, mas eu acho que você vai concordar que Pedro enfrentou uma situação bem difícil. Mas ele sabia que ele, se tivesse que escolher no momento certo entre a sua vida e a morte, ele não iria negar o Senhor Jesus. Olha só, muitos estavam orando por sua libertação, mas na verdade não esperavam que Deus respondesse às suas orações. Às vezes, a nossa oração tem esse timbre. Então, você está sobrecarregado com preocupações e lutas hoje? Você orou para que o Senhor fornecesse libertação para a sua situação? Qual é a sua situação que merece a busca incessante por Deus, pelas suas misericórdias, pelo seu livramento? Enquanto você ora ou enquanto você orava, você creu que Ele pode responder a sua oração? São perguntas que nós precisamos refletir. Se seu coração está cheio de dúvida e medo, venha ao Senhor e confesse sua falta de fé, enquanto busca que Ele forneça a fé que você precisa. Agora, se você ainda não tem certeza de sua salvação, você precisa vir ao Senhor, confessar a sua falta de fé, clamando para que Ele responda a sua oração e lhe dê a salvação. Então você pode vir a Ele pela fé, com o coração de arrependimento pelo pecado, e receba a salvação que só Ele pode dar. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Amém?